proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. É belíssimo o Sermão da Montanha, essa página preciosa que a liturgia nos oferece nessa semana. Uma página grande de espiritualidade em que o cristão não pode não se confrontar com essas palavras. A palavra densíssima de Jesus que Mateus compendia no seu evangelho para transmitir a um povo que conhecia o Antigo Testamento e dizer assim: olha, Moisés falou assim, mas Jesus interpretou esses mandamentos deste modo. E para nós cristãos, este é o modo de pensar. Depois de nós ouvirmos 3 evangelhos que nos preparavam como uma introdução para os grandes temas, nós chegamos hoje a uma parte muito bela que nós já escutamos na liturgia, porque este ano é o ano de São Mateus, na liturgia do domingo, e nós já escutamos isto nos domingos do tempo comum. São 6 antíteses, 6 vezes que Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito. No Antigo Testamento, então, se dizia assim, agora ele dá a interpretação dele. Jesus vai dizer assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Eu sempre busco fazer as nossas pazes com esses fariseus e mestres da lei, que talvez a imagem que nós temos deles é tão ruim e pensamos assim, que Jesus não gosta deles porque não eram preparados. Caríssimo, é justo o contrário. Eram preparadíssimos, faziam tanto pela religião deles, e o problema era outro, é que eles se sentiam no direito da graça de Deus porque ofereciam tanto. Quando se fala em jejum, em oração, em pagar dízimo, eles faziam muito mais do que todos os outros. Eles faziam por si e faziam pelos outros. E os mestres da lei, eles eram aqueles que conheciam muito bem de Bíblia. Eram entre as poucas pessoas que sabiam ler, e conhecendo a palavra de Deus, eles interpretavam para o povo. Então, quando tinha qualquer litígio, alguma contenda, alguma coisa, alguma dúvida, as pessoas vinham até eles e eles interpretavam e sentiam-se no direito de ser bajulados por causa disso. Bem, o que acontece? Jesus vai dizer assim: se a vossa justiça, vamos buscar uma outra palavra para justiça, se a vossa santidade não superar a dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em que nós devemos superar? Não é no fazer mais e mais e mais, mas em mudar o espírito com o qual nós fazemos. Veja, não é deixar de fazer, não é deixar de observar os mandamentos, eles são importantes, mas mudar o espírito com o qual nós vivemos os mandamentos. Então agora Jesus vai dizer a primeira das antíteses, que é assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. E agora vem a interpretação de Jesus: se eu porém vos digo, quem se encolerizar contra seu irmão
será réu no juízo. Quem disser ao seu irmão patife, quem o chamar de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Então, para Jesus, o mandamento não matarás não se reduz somente em tirar a vida física de uma pessoa. Não é o fato de você dizer assim, eu nunca matei alguém, que você pode pensar, estou em paz com este mandamento, nunca fiz nada. Então Jesus vai dizer, não, tem que sair da superficialidade. E sabe, meus queridos, eu no ministério de anos de sacerdote, fui ordenado nesse santuário no ano 96, nesse ministério de anos, eu vejo assim com pesar, quantas vezes as pessoas vêm se confessar e ainda tem um exame de consciência assim, banal, superficial, parece com a criança que se confessa pela primeira vez, que estão anos ali se confessando sem fazer um aprofundamento verdadeiro e descer e dizer assim, olha, quando o quinto mandamento eu não tenho nada porque eu nunca matei, mas Jesus, meu caro, está dizendo aqui, olha, quando você mata, quando você fecha o teu coração através da ira e da cólera ao teu irmão, você mata quando a tua ira, quando o teu irmão faz sair da tua boca palavras de ódio em que você tira desse teu irmão, ainda que seja um segundo de vida, que você rouba dele um momento de alegria, que você rouba dele um momento de paz. Isso também é matar o teu irmão. Sem falar naquele gesto e sentimento com o qual nós matamos o irmão no nosso coração e já não temos mais uma relação de amor, mas não só que se torna ódio, mas que se torna indiferença. Sejamos profundos. Jesus está nos dando a pista, e não ontem, mas são 2000 anos que se fala isso, de andar na profundidade do mandamento. Essa é a primeira antítese. Mas Jesus vai dizer agora uma frase que é de uma força que busquemos entender o que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, se você está indo para oferecer o teu sacrifício, e a tua oferta, e você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai primeiro fazer a paz com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Veja que Jesus é revolucionário com isso, porque os rabinos do tempo de Jesus, eles diziam assim, se você está rezando e uma serpente se enrolar na sua perna, nem por isso você deve parar a tua oração. Continue a rezar, não interrompa. Fazer a oferta, na tradição de Israel, era mais importante do que fazer a oração. E Jesus está dizendo, ainda que seja no momento mais importante de fazer a tua oferta no templo, se você se recordar, não é recordar que você tem algo contra o seu irmão, porque isso, se você tem algo, você sabe que você tem que perdoar, pronto. Mas é o contrário, se você recorda que teu irmão tem algo contra ti, então até a tua oferta se torna secundária, você vai e se reconcilia com ele primeiro, para depois oferecer a tua oferta ao Senhor. Ou seja, a primeira antítese de Jesus nos coloca em profunda relação de amor com o irmão, para que nós não pequemos contra o quinto mandamento, matando o irmão em algum momento da sua vida, matando o irmão na nossa vida, no nosso coração. Um bom dia, mantenham essas mensagens no coração durante esse dia, reflita sobre a sua vida, faça o exame de consciência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.